É uma torre de contratos, o último bastião de esperança contra o deserto. Originalmente, era o mundo paralelo mais próximo da Terra, mas há algumas décadas atrás, uma espessa escuridão pairava sobre todo o planeta. Em cada cidade do mundo que descia dos céus, os cidadãos não compreendiam o que estava a acontecer. E desde então, todos os organismos vivos, exceto os humanos, sofreram mutações. Por causa disso, muitas cidades caíram e lugares onde as pessoas podiam continuar a viver podiam ser contados com os dedos. Os animais selvagens sofreram uma mutação, tornaram-se muito maiores e mais sangrentos, a humanidade ficou à beira da extinção. As pessoas começaram a construir grandes fechaduras e cercas ao largo das cidades a partir da investida destes monstros. E naqueles mesmos tempos, em que havia grandes concentrações de pessoas, começaram a surgir torres contratuais. As torres apareceram no momento certo, isso deu à humanidade uma oportunidade de continuar a viver. Esta torre usou magia para libertar uma carga de relâmpagos amarelos nos animais selvagens, que sofreram mutações, e colocou-os numa bola, e depois deu ao indivíduo a escolha de com quem contrair. As pessoas estavam divididas em seitas, alguns pensavam que era um castigo dos deuses pelo seu horrível tratamento da natureza, outros pensavam que era o fim do mundo. Mas o nosso herói chamou-lhe seleção natural. Ele fez um contrato com o cãozinho. O selo na sua mão dizia-o. Ele foi escolhido. Os aprendizes gritaram, pois a torre soltou um relâmpago ao celebrar o contrato. Foi um negócio normal com os outros aprendizes, nada se passava lá fora, mas não com o nosso herói. 5 minutos antes do evento, alguns alunos já tinham assinado contratos. Um tinha um lindo búfalo grande, algo parecido com um demónio. A rapariga tinha uma planta grande que até podia comer um homem. O rapaz do lado tinha um cão vulgar, mas era de tamanho imponente. Todas estas criaturas sofreram mutações por causa do burrão. Mas esta rapariga estava perturbada, estava em lágrimas, pois tinha acabado de brincar que seria feliz mesmo com uma erva pequena, o principal para ela era tornar-se uma assassina contratada. Mas ela não tinha ideia de que iria receber uma pequena folha de erva, estava em lágrimas a perguntar ao professor o que devia fazer. A sua professora tentou tranquilizá-la, porque todos aqueles que têm fracas criaturas contratuais não devem desanimar, eles podem desenvolver as suas capacidades. Podem não ter poder de ataque, mas o Estado precisa de todos eles, por isso encontrarão um lugar para eles. O aluno com a grande flor esclareceu-se com ele. Por que a maioria das bestas de alto nível são bestas mágicas estrangeiras? Ele não tinha uma resposta exata, mas como todas as outras pessoas neste mundo, interrogavam-se sobre a mesma coisa. Era desconhecido, mas quando contraído com uma besta de nível lendário do nosso planeta, a maior parte das vezes as bestas são muito fracas e patéticas. Foi quando o nosso herói Ansem estava lá dentro que este espetáculo aconteceu, uma trovoada de vermelho atingiu a torre. O professor ficou surpreendido com este facto. Ele não conseguia tirar os olhos de cima dela. Os alunos também ficaram perplexos. Ana, o que está a acontecer ao altar? Eles perguntaram-se. Será que a Ansem recebeu um contrato de nível lendário? Nós não somos nada comparados com ele. Mas não este tipo, ele pensou que Ansem era a escória dos bairros de lata e irritou particularmente que, em matéria de concorrência, lhe tenha sido recusado. Havia um grupo de pessoas a observar da janela. Tinham claramente pensamentos impuros. Foi o presidente da Câmara e os seus lacaios que o felicitaram, porque tinha aparecido um lendário titular de um contrato na sua cidade-fortaleza. Estavam conscientes de que os caloiros estavam lá agora e também sabiam que Ansem era o melhor. Um deles queria sugerir que deveriam intervir. Mas o presidente da Câmara disse que observaríamos por agora. Até as pessoas na rua ficaram espantadas. Aparentemente, um dos recém-chegados à cidade recebeu uma fera extraordinária. A torre brilhava muito bem, a sua luz eclipsava os raios solares. Mas algures no beco, um bandido no topo de um tanque branco atacou um tipo qualquer. Ele encostou a uma parede e segurou-o pelo pescoço. Ele estava a falar a sério e estava frequentemente envolvido em lutas, aparentemente fazendo algo ilegal. Tinha uma cicatriz enorme na sobrancelha e no rosto. Muito provavelmente algum tipo de animal o tinha atingido de volta. Ele exigiu que o rapaz lhe entregasse a sua besta contraída. Mas o brilho da torre atingiu, a luz atingiu o seu rosto através dos edifícios e ele virou-se para ver o que se estava a passar. Entretanto, na torre, Ansem viu por quem tinha sido apanhado. Era um cachorrinho bonito, ele ficou ali cheio de alegria a olhar para o seu novo dono. O rapaz ficou espantado, era apenas um vira-lata.
Ele lembrou-se de como tinha um igual quando era criança. Apanhou, ladrou-lhe de volta. É apenas um simples cão pastor, disse ele. Aproximou da sua cara para o ver mais de perto. Lembro-me de ter um cachorrinho como este numa vida anterior. Com uma ligeira tristeza, ele exalou, pressionou o cachorro para mais perto e começou a acariciá-lo, depois avançou em direção à saída. Um cão é um cão, ainda melhor do que nada, disse ele. Ele tinha acabado de sair do corredor. Um sinal no seu computador pessoal apareceu. Dizia que o seu contrato era vinculativo. Parabéns, anfitrião, uma besta de nível lendário foi contratada com sucesso. Dia ter ao fé vem. O comedor dos céus, exclamou ele. Na frase seguinte, foi-lhe oferecido um presente, um kit de principiante, foi-lhe pedido que o abrisse agora ou mais tarde. Ele sabia que não conseguia arranjar um cão normal, aparentemente o sistema estava atrasado a aparecer, embora o tipo estivesse neste mundo há muito tempo, mas ele gostou. Ele recusou a oferta de abrir o presente. As portas da torre abriram-se e apareceu uma silhueta de Ansi, mas não ficou claro que tipo de besta ele recebeu. Os seus colegas de turma ficaram horrorizados, não faziam ideia do que poderia estar ali depois do fenómeno que tinham visto. O rapaz tinha uma sensação estranha, como se tivesse ficado mais forte, mas ele pensava que estava a imaginar coisas. E quando a luz do sol o atingiu, todos puderam ver quem ele apanhou. Ficaram atordoados. Os seus rostos eram pedregosos. Começaram todos a rir-se muito alto. E de que se tratava tudo isso? Estávamos aqui a ver o fim do mundo sobre a torre e vocês voltam com isto. Onde arranjaram aquele rafeiro? É este o seu animal de estimação? Gritaram em voz alta. Todos se riram dele exceto uma rapariga, pois era o melhor aluno da faculdade, pensavam que era apenas um palhaço. Mas ele não estava a socializar com ninguém, por isso ele não se importava com o que eles pensavam. Van estava à sua frente, impedindo-o de ir mais longe. Ei, rato peripatético, saia daqui para a sua sarjeta. Disse Van. Ansi não levou as suas palavras a sério, e apenas perguntou ao cãozinho se o cretino estava a perturbar o seu sono. Van ficou furioso e convocou a sua besta. Ele chamou-lhe hipopótamo. Era aquele búfalo infernal. Ordenou-lhe que desse uma lição ao rapaz pelas suas palavras insultuosas. O cachorro reagiu imediatamente de forma agressiva e começou a ladrar e a enfurecer-se. E uma forte aura vermelha começou a infiltrar-se através dele. Entretanto, o bandido no beco tinha-se livrado da sua vítima. E virou-se para a torre. Enviou o seu rato de contrato a voar para reconhecer a sua Ansi. Ele queria tirar-lhe o seu cachorrinho. Fez bem e descobriu onde ele estava. Bateu de mãos dadas e avançou para a sua nova presa. À volta da torre, as pessoas dividem-se em dois grupos. Um estava a torcer pela Ansi. O outro queria que o Van ganhasse. E, no meio deles, Van preparava-se para atacar. O nosso herói queria evitar uma luta, mas o cachorro ladrava muito e emitia um relâmpago vermelho. Hipopótamo, destrói-o. Disse Van. A sua criatura possuía uma aura muito forte e maléfica, o seu desejo era apenas destruir. Assumiu a forma de uma besta demoníaca. O monstro pulsava no ataque, era tão grande e pesado que o chão por baixo dele tremia. Tinha patas como as de um urso com garras enormes, uma cauda demoníaca e olhos cheios de fúria. O cachorrinho saltou das suas mãos para o chão. E ficou de pé entre o animal de fila e o seu dono. Emitindo uma aura vermelha. O enorme monstro levantou a sua pata para destruir o cão. Mas apenas por um segundo ele viu o cão voar contra ele com a velocidade de um relâmpago. Atravessou como uma bala. Caiu ao chão e o Van correu na sua direção, o que consigo gritou ele fez. Ficou ao seu lado e segurou-o no chão. Ansi, o que fizeste à minha besta? Gritou o rapaz. Hipopótamo, ele tentou trazê-lo à razão e chamou pelo seu nome, mas nada ajudou. Atrás das suas costas estava o professor. Já chega. Uma vez deitado as mãos a uma besta lendária, isso não é motivo para estar tão orgulhoso. Se não mudares de ideias, não farás grandes progressos mesmo com essa besta. Disse ele. Levou pelos ouvidos e começou a puxar com as palavras: quantas vezes te ensinei que, até conseguires controlar a tua besta, tens de ter cuidado. Não deves tentar correr antes mesmo de aprenderes a andar. Já esgotaste a energia da besta. Eu compreendo, perdoa-me com um guincho de dor Van. Respondeu.
Ansi olhou para o cão. Foi você que o fez. Ela apenas começou a rebolar no chão, tentando captar a sua atenção. Ele veio buscá-la porque estás a abanar-te. Queres estar nos meus braços? As raparigas atrás dele brilhavam de diversão. Ele é um Ansi tão querido que tem. Disse um deles. O outro também o queria apertar. Claro, disse que o puxou para a rapariga. Ele estava muito feliz, todos o acariciavam, ele era o centro das atenções. Como lhe chamou? Perguntou um deles. Ele ainda nem sequer pensou nisso, é um cão vadio. Que seja o Doggy. Ele arranhou a barba como pensava. As raparigas apreciaram-na. Gostaram da alcunha. Uma rapariga de cabelo loiro aproximou-se dele. Ela segurava uma lâmina de relva na mão, a sua besta contraída. E elogiou. Ele ficou muito satisfeito, deve ter gostado dela. Ele abriu o seu computador digital para verificar o que o seu cãozinho podia fazer. Era um comedor do céu de nível lendário. Bob era completamente leal ao seu dono. Possuía também um recuo de 10 vezes. Ou seja, o dono ganha 10 vezes mais experiência quando acumula a força da besta. Tornou-se então claro para ele porque se sentia mais forte. Toda esta conversa foi interrompida por 4 guardas. Eram servos experientes do Estado. Todos eles tinham o mesmo uniforme. Um casaco azul e calças ou saias escuras. Tiramos alguns minutos aos seus alunos, professor. Disse um deles. Comandantes, por que estão aqui? Perguntou o professor. Foram conduzidos pelo estranho comportamento da torre a quando da conclusão do melhor contrato de aprendiz. Não ficou satisfeito e aconselhado a falar com eles amanhã, uma vez que o processo de seleção entre eles começa amanhã. Queremos saber de antemão quem é promissor. Disse a rapariga. Mas por favor conheçam o sentido de proporção e não se apaixone por todos os que lá estão. Os outros comandantes também precisam de mentes frescas. Apresentou-os aos estudantes. Eram 4 representantes da célula da Brigada de Combate da Universidade. Encontrou-se com os comandantes de Shgan e SYAO. E também os seus adjuntos. Hoje eles querem ver os futuros membros dos seus esquadrões. Não aconselho ninguém a tomar decisões apressadas, têm tempo para pensar nisso. SYAO virou-se para a rapariga de cabelo louro. Olá, irmãzinha. Estás a falar comigo? Ela esclareceu. É claro que é para ti. Gostaria de se juntar à segunda equipa de investigação. Ela estava perdida com estas palavras, pois tinha apenas um pequeno rebento. Ela acenou com a mão, indicando que tinha apanhado esta única folha de relva, talvez tenha percebido mal. Os olhos do comandante iluminaram-se. Vocês são exatamente o que eu preciso. Ela atacou-a com a sua serpente, ou melhor, com a sua besta contraída. Vou deixar o nome da manga nos comentários quando o vídeo tiver 200 gostos. A rapariga gritou em pânico. Mas foi um teste. De repente, a sua flor começou a vomitar rajadas de vento. E surpreendentemente, a cobra desfez-se em pedaços. Todos ficaram surpreendidos com o que a erva daninha podia fazer. Até mesmo os próprios comandantes. O que é isso? Perguntou a rapariga. O comandante abordou-a para lhe fazer uma pergunta e certamente, não lhe escapou nada. O que é que diz? Vai juntar-se à minha tropa. Dada a sua força, talvez o leve no próximo semestre para viver e trabalhar no meio da escuridão misteriosa. O que me dizes? A ideia de ter de romper com a Ansi deixou-a inquieta. Ela gostava muito dele. Ela virou-se para olhar para ele. Ficou a brincar com o seu cãozinho. Irmã SYAO, deixe-me pensar no assunto, ela perguntou ao comandante. Agarrando uma folha de relva a si própria. O comandante agarrou-lhe no ombro e disse sorridentemente, claro, vou passar pelo seu dormitório esta noite e teremos outra conversa. Muito bem, obrigado. A rapariga respondeu-lhe, ela estava muito contente com a sua oferta. SYAO despediu-se dela e continuou a andar. Todas as suas namoradas correram imediatamente para ela para discutir tudo o que tinha acabado de acontecer. O comandante, a sua erva daninha. Uma oferta para se juntar ao pelotão. Havia tantas coisas de que falar. Na altura, o professor não o deixou passar despercebido. Aparentemente é uma planta mutante poderosa, arranhou-lhe a barba e o pensamento. Isso foi uma reação tardia à sua planta e não ao cão Ansi.
Um tal pensamento passou-lhe pela cabeça. Era muito provável que fosse esse o caso. Pensou ele. Van aproximou-se do nosso herói e disse que ainda não tinham terminado, que o devolveria definitivamente. Não demorará muito até que eu mude para viver uma vida feliz no centro. Ansi pensava muito provavelmente da sua família. Um pouco mais tarde, já estava no seu dormitório. Ele estava sentado na cama com o seu animal de estimação, a estudar algo no painel digital. Houve também uma oferta para abrir um conjunto de presentes, que desta vez ele abriu. Deitou as mãos a um livro com o título Cuidados pós-natais para porcos. Ficou desanimado. Houve um erro no computador, que foi corrigido no mesmo segundo. Que sistema de merda, pensou ele. Desta vez, foi atingido com o manual do comedor do céu. Também 99 pacotes de alimentos especiais para a besta lendária. Ele abriu o manual para examinar e também estendeu a mão com a comida para cães. Ela mordeu-lhe na mão, pois a comida era muito saborosa e estava muito esfomeada depois da batalha. Ela precisa urgentemente de ser educada. Ela ainda tinha a sua mão na boca e babava-se por todo o lado. Deste balão, ela obteve 1000% da experiência. Ficou muito surpreendido. Ele olhou para ela e perguntou-lhe que mais queria comer. O cachorro ladrou alegremente e começou a abanar a sua cauda. Ele tomou-o nos seus braços e segurou-o perto dele. Ok, então vamos praticar, disse o rapaz. Empacotou as suas coisas na mochila e foi a pé até ao pavilhão desportivo. O cão seguiu. O velho estava a observar, surpreendido por as aulas ainda não terem começado e ele já cá estava. Este recém-chegado é bastante curioso, pensou o velhote. Ele ficou a observar de braços cruzados nas suas costas. Ansi e o cão começaram a trabalhar arduamente, nadaram, correram, treinaram juntos em todos os sentidos e levantaram halteres. Após a formação, sentiu imediatamente este 10º regresso. O seu corpo tornou-se muitas vezes mais forte. Ele não gostava de estudar lá, mas porque estava a crescer tão depressa, as aulas tornaram-se simpáticas. Ele disse cão para tomar primeiro banho e depois comer. O doggy brilhava de impaciência para comer. Enquanto tomava um duche, decidiu verificar quanto tinha bombeado. Ficou surpreendido com os resultados. A sua resistência e pontos de força saltaram várias vezes numa só sessão. Após alguns dias, ele andava por aí fora. O cachorro estava a comer muito, o que o espantou. Em 3 dias ele comeu 96 pacotes de comida. Nesta situação, só terá de trabalhar pela sua comida. Muito bem, vou reabastecer a comida e encontrar o telefone depois. Tenho de telefonar à minha família. Devido ao impacto da densa névoa na cidade, as pessoas comunicam através de cabines telefónicas. Interfere com as ondas de rádio. Ele pegou no seu cano, mas de repente ouviu alguém chamá-lo. Era um conhecido seu que estava apenas à sua procura. Andava com outras 2 pessoas que Ansi não conhecia. Ele viu o tipo a empurrar o dinheiro no seu bolso. Será que ele sugeriu em tom de brincadeira que tinha ganho dinheiro na lotaria e que tinha vindo para o partilhar? Não, acabei de conhecer a tua irmãzinha, ela decidiu fugir de casa para te ver, há já algum tempo que não lhes telefonaste. Ela está ali, no beco seguinte. Deu-lhe uma palmadinha nos ombros com as palavras. Muito bem, eu mandei-lhe uma palavra. E ele foi dar o seu passeio. Havia uma sensação de perigo no beco. Ele achou estranho que a sua irmãzinha estivesse lá à sua espera, ela tinha sido sempre uma cobarde para fazer tal ato. Mas também é pouco provável que o Kuvan me queira encurralar. Ele não é meu igual e, além disso, está muito cheio de gente aqui. Muito bem, precisamos de descobrir o que é lá fora. Ele pensou. Foi para aquele beco escuro. O cachorro sentiu o perigo e começou a ladrar, numa tentativa de avisar o seu dono. Mas, de repente, o morcego, o próprio vilão, atacou-o. Raios, que besta, gritou ele. Ele queria fugir, mas de repente a enorme silhueta do inimigo apareceu atrás dele. Vocês são todos tão ingênuos, seus novatos. A pensar em fugir. É demasiado tarde. Estas foram as palavras do tipo. Esmagou os seus ossos enquanto lá esperava o dia todo, naquela armadilha. As pessoas dizem que é o recém-chegado que fez com que a torre se comportasse de forma estranha. Ficou surpreendido ao ver um cão pequeno, pois não sabia que animal estava a caçar. Mandou o rato destruir o Ansi com um ultrassom e deixar o cão viver. Começou a emitir ondas bastante fortes que eram dirigidas para o aluno.
Ele segurava a cabeça porque era muito poderosa. Ele não estava preparado para tal coisa. Embora fosse uma pena matar um recém-chegado brilhante, eu já tinha chegado a acordo com a injustiça deste mundo, disse Vilão. Tudo o que ele tinha de fazer era apanhar esta pequena besta para se juntar ao bando. Ele estendeu a mão para ela enquanto o aluno ficava chocado com o ataque. Mas o bandido sentiu-a perigosa aura que escorria do cachorro zangado. O tipo estava apenas a fingir que estava a sofrer, de facto estava à espera que o seu adversário o abordasse para o agarrar. O seu rosto era muito manhoso. Pensei que estaria mais preparado e esperei por si para me mostrar todas as armadilhas. Ele agarrou o rato com força pelo peito. As bestas contratadas estão ligadas aos seus proprietários. Se sofrer danos, o outro também o sente. A boca do homem estava a sangrar. Havia confusão no seu rosto. Pensei que era capaz de mais do que isso, disse Ansi. O vilão atirou-se a ele, e a vingar-se dele e ordenou ao rato que o combatesse com toda a sua força para que não ficasse nenhuma mancha molhada dele. O aprendiz concentrou o poder na sua mão direita, a aura começou a cobri-lo e tomou a forma de uma pata de urso. Esse foi o poder do seu golpe. A criatura voadora estava prestes a usar o seu ultrassom nele uma vez mais para o distrair. E nesse momento o inimigo saltou-lhe em cima, cruzando as palmas das mãos para dar um golpe esmagador na cabeça do seu aprendiz. O tipo lançou um contra-ataque diretamente no seu peito. O golpe foi tão forte que uma onda de som explodiu. Havia uma aura vermelha à volta de Ansi, reminiscente do seu comedor do céu. Os seus ossos estavam partidos. Era impossível recuperar de tal golpe. Depois disso, ele agarrou imediatamente a besta contraída pelo inimigo. E com ferocidade, arrancou a asa. Agora o par não tinha qualquer hipótese de escapar dele neste beco de trás. O vilão também ficou ferido e já não conseguia mexer o braço. Pela dor, ele pressionou o braço contra o ombro dorido. Ele não podia acreditar que tal coisa pudesse ter acontecido. Afinal, o rapaz tinha acabado de contrair a besta, não tinha tempo para exercer o seu poder. Ansi levantou-se e foi ter com o inimigo para o pôr fora da sua miséria. O homem gritou em pânico: "Afasta-te de mim!" E tentou rastejar para longe dali. Ele tentou salvar-se através de chantagem. Ele sabia onde vivia a sua família e começou a fazer ameaças. É da periferia, terceiro bloco, 401. Há 4 pessoas na família, o nome de uma irmã. Antes que ele pudesse terminar, o rapaz deu-lhe um pontapé na perna com todas as suas forças. O osso falhou e rebentou. Os seus olhos brilhavam vermelho, aparentemente o caçador e a caça tinham trocado de lugar, não é verdade? Como pôde ser tão esperto a ponto de ameaçar a minha família? Como o rapaz já tinha sido bombeado por este ponto, levou-o levemente pela perna e arrastou-o para o fundo do beco de trás para que ninguém ouvisse os seus gritos. Ele gritou na esperança de ser ouvido. "Socorro! Eles estão a matá-lo!" De repente, uma mulher entrou no beco a partir de uma rua movimentada e ordenou que parasse. Era o comandante da SYAO. "O que é que vai fazer com ele?" perguntou ela. Os seus cálculos foram interrompidos, ele estava muito zangado, mas não havia nada que ele pudesse fazer senão obedecer às ordens dela. Ela própria se apresentou. "Sou membro da Brigada de Batalha SYAO, ninguém se mexe." Ela não sabia quem mais era culpado aqui, este tipo ou a vítima que ele estava a arrastar. Ela estava pronta para tudo e já a sua besta contratada estava pronta. Ansi respondeu calmamente: "Rapariga, este caçador atraiu-me aqui ele próprio, queres perguntar-lhe?" Ele ficou despreocupado e apontou o dedo ao patife. O homem alcançou os pés da menina bonita. Ele pediu: "Ajudem-me, vocês são da brigada de combate." Ela perguntou-lhe de volta com os olhos cheios de terror, atraiu o recém-chegado para um beco sem saída. As lágrimas fluíam dos seus olhos. Ele estava a tentar sobreviver de alguma forma. "Sim, consegui. Ataquei-o porque queria a besta do contrato." Ele confessou as suas atrocidades. "Despacha-te, agarra-me e leva-me para a prisão ou assim." Ela olhou de relance para o recém-chegado. "É verdade", esclareceu ela. O tipo estendeu os braços para os seus lados. "Bem, como podem ver, não tive nada a ver com isso, foi apenas autodefesa." Ela fez um rosto muito amuado e disse: "Isto parece-se muito com o exagero de autodefesa." O caçador tocou-lhe nas pernas e disse:
Senhora, não quero estar perto daquele monstro por mais um segundo, peço-lhe. Antes de poder falar, a sua mão começou a endurecer. Muito abruptamente, ela tornou-se uma mulher muito conivente. Ela contou-lhe que a brigada de combate não tinha os recursos para apoiar escumalha como ele. E com um pontapé rápido do seu pé, ela esmagou a estátua de pedra em que o homem se tinha transformado por causa da sua cobra gorgoneira. Ela virou-se para sair, girando o seu lindo cabelo à volta do dedo. Mas ela acrescentou antes de partir: muito bem, uma vez que foi a vítima nesta situação, não falemos muito sobre o incidente. Mantenha-o entre nós. Pensamentos estranhos passaram pela mente do rapaz, ela, agindo completamente fora do protocolo, somos agora amigos dela. E já agora pode entregar o cadáver da sua besta contratual por nada menos do que 10.000, ver a quem o pode vender. Acrescentou ela, quase entrando na rua movimentada. Ele ficou chocado com o que ouviu. Aquele morcego inútil poderia valer mais de 10.000. Os meus pais não conseguiam ganhar tanto num ano. E parecia que ele já tinha encontrado o dinheiro, muito dinheiro que teria sido suficiente para si próprio e para o dog e para a comida, quando o cachorro começou a mastigar o morcego. Ele agarrou a sua cabeça. Porque põe tudo na sua boca. Embora sinta uma forte explosão de força, o cãozinho tornou-me novamente mais forte. Aparentemente, se ela comeu um animal de contrato, isso também afetou a sua força. O cãozinho ladrava docemente, sugerindo ao rapaz que ele queria partilhar com ele. Logo no dia seguinte, todos os estudantes reuniram-se no estádio para a seleção do corpo docente. Os rapazes estavam a discutir, ou melhor, a querer dar graxa ao Van, estavam a dizer que o Ansi não era nada à altura dele. Os outros reforçaram estas palavras: certo. Ele é um nerd normal, até terei obviamente mais energia espiritual. Não compreendo como é que ele acabou na academia. Ele agiu como um bruto ao desafiá-lo, o fedelho ingrato. O Van manteve o diálogo. Queria saber de boa fé se ele estava mais longe comigo ou não. E em troca ele insultou-me, uma pessoa desagradável. A propósito, ontem não o vi o dia todo, talvez tenha desistido para evitar mais embaraços. Haverá hoje uma colocação de professores e ele sabe que estará no Mais Lamechas, por isso tem medo de vir. Esta rapariga estava secretamente apaixonada pelo nosso herói, ela estava muito preocupada que ele ainda não estivesse lá. Mas de repente alguém na multidão o avistou: olha, é aquele totó do Ansi que vem aí. Van olhou na sua direção de forma insultuosa. A rapariga atirou o seu doce olhar para lá dessa maneira. Ansi atravessou o relevado com o cão nos braços em direção a eles. Havia um sorriso brilhante no seu rosto. Van decidiu insultá-lo, porque está tão atrasado. Acha que todos têm de esperar por si sozinhos. És o único à espera no departamento Mais Lamechas. Toda esta confusão foi interrompida pelo seu mentor. Não se esqueça de subscrever e gostar, vai motivar-me a fazer manga mais interessante.